Olá pessoal, então eu gostaria de gravar a resolução do exercício que eu deixei para vocês na última aula, né? Bom, na última aula a gente discutiu a criptografia de chaves simétricas, né? E a gente chegou a fazer um exemplo, né? Eu cheguei a fazer com vocês ali o exemplo do Bob e da Alice, né? Eu dei uma remodelada aqui, dividi entre dois pacotes aqui, simétrico e assimétrico, porque agora a gente vai fazer o assimétrico, né? Bom, só voltando para o simétrico, então a gente tinha a classe Alice e o Bob, né, onde a Alice gerava uma chave aleatória, tá, através de um key generator, que é a classe que é usada para gerar as chaves. Tá. Porém, o grande problema da criptografia de chave simétrica é que a chave é a mesma para criptografar e para descriptografar, o que significa que os dois lados têm que dar um jeito de compartilhar essa chave. Tá? Como a Alice e o Bob eles estão conversando pela rede, a princípio esse é o meio de comunicação que eles têm, tá? Não tem outro meio deles compartilharem essa chave se não for pela rede, pela própria rede. Tá? Mas eles podiam compartilhar essa chave de forma criptografada. Mas criptografada como? Criptografando com outra chave, e daí a gente entrar no mesmo problema. Né? Como que é compartilhar a primeira chave? Tá? Então, a menos que eles tenham uma chave já, que eles se distribuíram, não sei como, e que eles compartilham essa chave, que essa chave é secreta, tá? De outra forma, esse protocolo que a gente criou, tá? E eu não estou falando que a criptografia simétrica é insegura, nem um pouco eu estou falando isso, eu estou falando que esse protocolo de comunicação com criptografia simétrica que a gente criou, ele expõe uma fraqueza da criptografia simétrica, tá? Que é como que a gente faz para distribuir a chave. A criptografia em si é muito segura, a gente viu algumas tabelas ali na aula passada, tá? Mas o grande problema se torna esse, como que a gente distribui essa chave. Tá? Da forma como a gente implementou aqui, é bem ruim de distribuir a chave, né? Porque na verdade a gente mandou o arquivo criptografado com a chave e a chave junto, tá? Então a Alice ela cria a chave, coloca no objeto troca a chave e criptografa o arquivo com a chave antes, né? E coloca o arquivo criptografado dentro desse objeto troca, tá? Que é alguma coisa que vai transitar ali pela rede, tá? Que pode ser interceptado. Então, se alguém interceptar na rede, tá? Ele vai ver o texto cifrado e vai ter dificuldade de decifrar. Exceto pelo fato de que a própria chave para decifrar o texto está junto na mensagem, tá? Então ele vai poder pegar a chave e decifrar o texto sem nenhuma dificuldade. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é só colocando um overhead a mais e dificultando um pouquinho a mais, tá? A comunicação, porque em termos de segurança não está acrescentando em nada, tá? Mas, como eu disse, o problema ele está nesse protocolo aqui, tá? E não na criptografia simétrica em si. O problema que a gente tem na criptografia simétrica é um problema intrínseco dela, tá? Que é como que a gente vai compartilhar a chave de forma confidencial. Tá? Bom, uma alternativa que surgiu, né, é o uso da criptografia assimétrica. Tá? Na criptografia assimétrica, a gente tem duas chaves, tá? Uma chave que a gente chama de chave pública e uma chave que a gente chama de chave privada. E as chaves sempre são geradas aos pares, tá? Que significa que a chave pública tem a sua privada e cada privada tem a sua pública, tá? Bom, a pública normalmente a gente usa para criptografar o arquivo e a privada para descriptografar. A pública tem esse nome porque eu posso publicar ela, tá? Qualquer pessoa que quiser mandar um dado criptografado para mim, tá? Pode usar minha chave pública. E como a chave pública não serve para descriptografar, mesmo que uma pessoa tenha a chave pública, ela não vai conseguir decifrar aquela mensagem. Tá? Só quem tem a chave privada. E a chave privada tem esse nome porque a gente não distribui a chave privada, ou seja, eu mantenho comigo a minha chave privada. Certo? Bom, então eu sugeri para vocês, né, que fizessem usando o algoritmo RSA, tá? Que é um algoritmo de criptografia de chave assimétrica. Tá? O mesmo problema da Alice e do Bob.
Então, o que eu vou fazer aqui para começo de assunto, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou alterar. Tá? Bom. Tem um Aedes aegypti aqui. Peguei ele, ó. Bom, eu copiei os três, então, os três arquivos para cá, as três classes para cá, tá? E agora a gente vai mudar onde for necessário, tá? Por padrão, digamos assim, né, o protocolo já é diferente, tá? Por quê? Porque quando a Alice ia mandar um arquivo para o Bob, ela mesma gerava a sua chave, criptografava o arquivo e mandava o arquivo criptografado para o Bob. Tá? Na criptografia assimétrica não é assim que funciona. Se o Bob vai receber o arquivo, é ele que tem que gerar o par de chaves. Tá? Então, ele vai ter que gerar as duas chaves, a pública e a privada, e não tem como ser de outra forma, tá? Não faz sentido gerar só a pública, porque a pública tem que ter o par da privada, né? Então, se tu gerar só a pública, tu nunca vai conseguir descriptografar nada, tá? Então, as chaves simétricas são sempre geradas aos pares, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é gerar a chave do Bob, tá? Então, o Bob, primeiro ele abre o socket ali, o server socket, na porta 5555, aceita a conexão. Quando ele receber, aí ele vai gerar a chave, tá? O gerador de chave não é o key generator, tá? Ele é um pouquinho diferente, ele é o key pair generator, tá? Porque ele gera um par de chaves. Então, get instance, e a gente vai pegar uma instância de gerador de par de chaves do RSA. Então, é só passar RSA e generate key pair, tá? E aí eu não vou gerar uma secret key, tá? Eu vou gerar um key pair, que é um par de chaves. Bom, aí o que o Bob tem que fazer? Tá? O Bob ele tem que mandar a sua chave pública para a Alice. Tá? Lembrando que aqui a gente tem um par de chaves, tá? Então a gente não vai mandar o par de chaves, porque aí a gente vai estar ocorrendo o mesmo erro, vai estar mandando a privada junto. E a gente nunca manda a chave privada para ninguém. A chave privada sempre fica conosco. Tá? Então, no objeto troca, que é este aqui do assimétrico, né? Eu não vou ter mais uma secret key, tá? E sim uma public key, tá? Eu vou ter uma chave pública. Pronto, tá? Bom, e ao invés de eu ficar esperando para receber, né, a primeira coisa que o Bob vai ter que fazer vai ser mandar, tá? Então ele tinha o output em string, o input string, e agora a gente vai ter que ter um output string, porque eu vou ter que escrever no socket. Então, quando o Bob recebe uma conexão, a primeira coisa que ele tem que fazer é enviar a sua chave pública. Então, vou colocar o texto, vou melhorar o texto aqui. Conexão recebida, gerando chave pública. Aliás, na verdade, ele está gerando o par de chaves, né? E aí, logo depois, né, ele vai estar enviando a chave pública. Enviando chave pública. Certo? Bom, como que a gente envia a chave pública? Então, eu vou ter que fazer um objeto troca. E, na verdade, eu vou colocar nele aqui
somente a chave pública, tá? Porque não tem arquivo para eu colocar, quem vai me mandar arquivo é a Alice. Então eu vou colocar um setkey ali e vou colocar a chave pública, tá? Que eu pego em keeper.getPublic. Aí eu vou estar colocando a chave pública ali, tá? Eu vou ter que criar um object output string, tá? Que é a string que eu vou usar para gravar o objeto troca, né? Eu vou colocar o objeto troca ali, ele vai parar lá no outro lado do socket, lá na Alice. Então, vou dar new, object output string, e vou pegar o socket s.getOutputString. E esse out write object, e a gente vai escrever o objeto troca. Aí depois a gente vai dar um flush aqui, só para garantir. E aí agora a gente coloca outro textinho aqui, que é o seguinte: enviou chave pública, aguardando arquivo. Então o Bob vai ficar aguardando o arquivo. Aí ele vai criar o object input string e vai tentar ler um objeto. Ele vai ficar travado aqui, né, até que o outro lado, o lado da Alice, pegue a chave pública do Bob, leia o arquivo e depois disso criptografe a chave pública e escreva o arquivo no socket. Daí o socket vai, aí o objeto troca vai chegar aqui nesse lado do socket, né, pelo object input string. Aí o que ele vai fazer, né? Ele vai usar um cipher que não é o AES e sim o RSA. Então a gente vai mudar aqui. Vamos dar o nome também para RSA. E beleza, aqui está certo, né? Objeto troca. Aliás, não está certo não, né? A gente não vai receber a chave no objeto troca, né? Na verdade, o Bob já tem a chave, porque como a Alice, a princípio a gente não fez ela ainda, né? Mas ela vai ter que criptografar com a chave pública do Bob, então o Bob vai ter que decifrar o arquivo com a sua chave privada. Onde está a chave privada? keeper.getPrivate. E agora a gente tem o cipher RSA do final que vai descriptografar o arquivo, tá? E aí um pouquinho diferente do código que eu tinha feito, né? Ao invés da gente estar imprimindo no systemout, a gente continua imprimindo no systemout, né? A gente vai escrever num arquivo, tá? Então, eu crio um arquivo com o nome que vem lá no objeto troca e escrevo aqui no file output string, que vai escrever no arquivo, tá? Fechamos tudo e a gente tem que fechar o socket também, tá? Fecha o socket e pronto. Tá tudo pronto a princípio, tá? A princípio o Bob está pronto. Bom, vamos lá para a Alice então. O que a Alice tem que fazer? Ela tem que fazer, no começo aqui ela tem que fazer a mesma coisa, tá? A primeira coisa que ela tem que fazer é pedir para o usuário selecionar o arquivo que ela quer mandar para o Bob, né? Não vamos abrir o socket antes para depois selecionar o arquivo, porque pode dar um timeout no socket, alguma coisa assim. Então, primeiro a gente deixa o usuário demorar o tempo que ele quiser para escolher o arquivo, depois a gente cria o socket. Bom, então tá, a gente lê o arquivo e o arquivo está selecionado. Vamos colocar Alice aqui para a gente não se confundir. Alice, selecionando o arquivo. Arquivo selecionado. E aí depois que o arquivo está selecionado, né,
Aí a gente tem que usar um cipher RSA. E agora a gente não vai ter mais isso aqui, tá? Porque dessa forma aqui, com criptografia assimétrica, a gente não vai precisar gerar chave. Aliás, a Alice não vai precisar gerar chave, né? Quem gera chave é o Bob. Só que o problema é o seguinte, né? Antes da gente criptografar, a gente tem que criar o socket com o Bob e pegar o arquivo troca lá dele para poder pegar a chave pública dele. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é criar um object input string. E eu vou tentar ler o objeto troca. Eu vou ler o objeto troca. De lá, do object input string, eu vou ler o objeto troca e lá dentro vai ter só a chave pública, que é o que eu preciso, tá? Então daí eu vou usar o cipher RSA no modo de criptografia, encrypt mode. Só que aí agora a gente vai usar o objeto troca ponto get key, a gente vai estar usando a chave pública do Bob. A gente vai usar o cipher RSA e vai criptografar o arquivo sem maiores problemas. A diferença é que agora, quando a Alice mandar o arquivo, o objeto troca, né? De novo, ela não vai mandar chave nenhuma, ela não criou chave, tá? Então ela só vai mandar o arquivo e o nome do arquivo. Vou colocar alguns textos aqui para a gente ver como é que está funcionando. Então, vou colocar um log aqui. Conectado, solicitando chave pública. Depois disso, a gente já vai estar criptografando o arquivo, né? Criptografando. E por último, né? Enviando arquivo. A princípio é isso, tá? Como o Bob ele é o socket server, tá? Ele vai ter que ser inicializado primeiro. Então, rodamos o Bob. Só um pequeno probleminha aqui. Então o Bob já está aguardando a conexão da Alice para pedir a chave pública dele. E ele já gerou. Não, ele não gerou ainda. E a Alice agora, a gente vai inicializar a Alice. Apareceu aqui para mim a janelinha, né, para pedir o arquivo. Acho que ela não aparece para vocês.
mas eu estou selecionando o arquivo. Eu vou selecionar um arquivo de texto, vai ficar mais simples. Deixa eu ver se eu acho um arquivo de texto aqui bem pequeno. Vou pegar aquele mesmo arquivo que a gente estava usando na aula passada, que era um patch. Aqui. Bom, daí ele deu um erro agora, né? A Alice deu o seguinte erro, tá? Illegal block size exception, tá? Os dados não podem ser maiores do que 117 bytes, tá? Isso aqui é uma característica dos algoritmos de criptografia de chave assimétrica, tá? Dependendo do tamanho da chave, aliás, o tamanho da chave vai ditar qual é o tamanho do arquivo que eu consigo criptografar. Isso não é igual no simétrico, tá? No simétrico, o tamanho da chave influencia só na questão da força bruta para fazer um ataque, fazer a criptoanálise lá de texto cifrado, tá? Já no assimétrico, não. E logo em seguida ali eu vou explicar por que isso acontece, tá? Como é que funciona a criptografia assimétrica e por que isso acontece, tá? Então, na criptografia assimétrica, o tamanho da chave está relacionado com o bloco máximo de bytes que eu consigo criptografar, tá? Bom, vamos tentar com um arquivo menor, tá? Eu criei um arquivo menor agora, a gente vai tentar com um arquivo menor. Bom, então primeiro eu tenho que inicializar o Bob. Pronto, o Bob está esperando. E eu vou inicializar a Alice para escolher o arquivo, só que eu vou escolher um arquivo menor, tá? Eu criei um arquivo teste aqui que está escrito Hello World só dentro dele. E voilá, funcionou, tá? Tá aqui a Alice, ela fez tudo o que a gente esperava, tá? Ela conectou, solicitou a chave pública, recebeu, criptografou e enviou o arquivo, tá? O Bob recebeu a conexão, gerou o seu par de chaves, enviou a sua chave pública e ficou aguardando o arquivo, tá? Depois ele decifrou o texto plano, né? Decifrou o texto que tinha no arquivo e estava escrito Hello World, e ele gravou lá no sistema de arquivos do próprio projeto o arquivo igualzinho, tá? Esse aqui é o arquivo que eu tinha criado no bloco de notas, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tamanho do arquivo, tá? Eu vou pegar e vou aumentar o tamanho daquele arquivo. Vocês não estão vendo eu fazer isso, mas eu estou fazendo. Agora já está bem maior. Coloquei vários Hello World lá. A Alice não terminou. Bom, vamos iniciar o Bob de novo. Vamos iniciar a Alice de novo. Estou escolhendo o arquivo já. E notem que eu deixei o arquivo um pouquinho maior e ele já não pode enviar porque o arquivo tem mais do que 117 bytes, tá? E essa chave RSA padrão, que eu nem sei qual é o tamanho dela, deve ser de 1024 bits, provavelmente. Ela já não permite que eu criptografe mais do que 117 bytes, tá? Que é bem pouco, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem como setar o tamanho da chave no RSA. Então, eu posso aumentar a chave no RSA, tá? Então, eu vou lá no Bob. Eu vou colocar a geração de chaves para antes, tá? Dele receber. Depois vocês vão entender por que eu fiz isso. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui, pair generator kpg é igual a isso aqui.
E no KPG eu vou inicializar ele com o tamanho de chave que eu quero que ele gere. Tá? Eu vou gerar de 2048 bits. Beleza? Vamos ver se funciona. Tá? Então vou pegar vou rodar o Bob. Pronto, o Bob está aguardando conexão. Vou rodar a Alice e vou colocar o arquivo lá dentro. Não deu ainda, tá? Agora com essa chave maior, a gente pode criptografar 245 bytes. Só que não é suficiente ainda para o nosso arquivo. Então a gente vai lá no Bob e dobra o tamanho de novo, tá? Vou dobrar para 4096. Vamos rodar o Bob de novo. Vamos ver se o arquivo vai agora. Então vejam só, né? Agora eu posso mandar um arquivo com no máximo 501 bytes, o que não serviu para a gente ainda, tá? O arquivo tem mais do que isso. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais a chave. Então a gente está sempre dobrando de tamanho. Então 8192. Rodou o Bob. Está demorando. Está demorando. Eu não sei se vocês perceberam nas outras vezes, né? Mas à medida que a gente foi aumentando o tamanho da chave, o tempo para gerar o par de chaves aumentou. Tá? Até que a gente chegou nesse ponto agora em que vai demorar bastante. Tá? Então, gerar uma chave de 8.192 bits para o RSA demora muito, tá? Porque o processo de gerar chaves não é assim tão trivial, tá? Em termos numéricos. Envolve fatoração de números primos muito grandes, tá? E quanto maior o tamanho da chave, maior devem ser esses números primos grandes, tá? E a aritmética de números muito grandes dentro do computador, ela não é feita diretamente pela ULA, tá? A ULA, ela consegue manipular números, né? Fazer multiplicação, divisão, de números até double, tá? Números muito maiores que isso, eles precisam ser operados por software, tá? São os números grandes que a gente chama. Então, cada linguagem tem a sua biblioteca para manipular esses números, mas o fato é que lidar com números muito grandes é muito mais lento do que lidar com números com os quais a ULA consegue manipular diretamente, como é o caso dos pontos flutuantes, dos double e dos inteiros, tá? Agora, números muito grandes, eles têm que ser tratados por biblioteca, e aí fazer uma multiplicação não é só chamar uma instrução, tu tem que executar um software lá, que roda uma série de instruções lá para fazer a multiplicação, e quanto maior for o número, não preciso dizer, né, mais tempo leva aquela multiplicação. Tá? Bom, só para dar um exemplo de uma multiplicação, né, mas tem divisão também e tudo mais. Tá? Então agora ele demorou um pouco mais, mas gerou. Então agora a gente já pode, ele está esperando conexão, a gente roda a Alice. E estou mandando o arquivo, criptografando, foi. Tá? O arquivo ele não era tão grande. Vejam que ele realmente não era nem um pouco grande, tá? Ele começa aqui, ele tem um monte de Hello World, mas nem são tantos assim, tá? Como a gente quer estressar a coisa, né? Então, vamos rodar o Bob de novo. E vamos tentar mandar aquele mesmo arquivo que a gente estava mandando na aula passada, tá? Que era um arquivo de patch.
E veja lá, né? Mesmo com a minha chave de 8.192 bits, eu não consigo criptografar mais do que nem 1K, tá? É 1013 bytes, é menos de 1K. Então o que dá para fazer aqui é aumentar a chave, tá? 16.300, eu não me lembro agora, tá? Dessa potência. Mas vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, vocês notem que quando a gente aumentou de 1024 para 2048 foi pouco perceptível o aumento no tempo, né? Quando a gente aumentou de 2048 para 4000, deu para perceber, só quem estava muito atento, tá? Que deu para perceber. Quando a gente mudou para 192, aumentou muito o tempo de processamento. E agora, esse aumento ele é exponencial, tá? Ele não é uma reta. Então agora quando eu aumentei, eu dobrei de novo, tá? Ele não vai simplesmente dobrar o tempo de processamento. O tempo de processamento vai ficar muito maior. Provavelmente vai levar a tarde inteira aqui e não vai gerar o par das chaves, tá? Porque a chave está muito grande. E a questão é a seguinte, né? Eu aumento o tamanho da chave e o tempo para gerar a chave ele cresce exponencialmente. Porém, o tamanho do arquivo que eu consigo criptografar, ele aumenta linearmente, tá? Então, se eu dobrar a chave aqui, ainda assim, provavelmente eu só vou criptografar 2000 e alguns bytes, tá? Não vai servir para a grande maioria dos arquivos que eu quero mandar. Ou seja, a criptografia assimétrica não resolve o nosso problema de confidencialidade, tá? Então, a gente tem confidencialidade garantida, tá? Por quê? Porque se a thread se meter no meio, como o Bob nunca vai compartilhar a chave privada dele, ela nunca vai conseguir descriptografar a informação, tá? Porém, a gente tem uma limitação, que é o tamanho do arquivo. Então, para muitas aplicações, tá? A gente usar esse protocolo aqui de criptografia assimétrica não vai servir para nada, tá? Inclusive para a grande maior parte das aplicações web que a gente tem, tá? Então, a menos que a gente vá mandar uma coisa muito pequena, de 100 e poucos bytes, não vai servir, tá? E o tamanho de chaves RSA que se usa, na grande maioria das vezes, são de 512 bits ou de 1024 bits, tá? A gente extrapolou o tamanho das chaves, tá, para tamanho de chaves que não são usuais. Até porque chaves de 1024 bits em RSA são chaves muito seguras. Tá? Imagina alguém tentar descobrir uma chave RSA por força bruta. Se a chave tem 1024 bits, quanto tempo isso levaria? Tá? Lembrem que uma chave estupidamente grande no AES ela tem 256 bits. Agora comparem com 1024, ela é muito maior. Então, não preciso dizer que quebrar uma chave RSA por força bruta, se a chave tiver 1024 bits, é impossível numa escala de tempo muito distante, digamos assim, do que em termos de futuro da computação, tá? Ainda assim. Não em termos de futuro da matemática, tá? Então, na aula a gente vai discutir isso. Mas o exercício é esse, tá? Eu queria que vocês fizessem isso. Se vocês conseguiram criptografar arquivos pequenos, ok. Mas eu espero que vocês tenham se dado por conta dessa limitação, tá? Que a gente não consegue criptografar arquivos um pouco maiores. Era essa a conclusão que eu gostaria que vocês chegassem. Tá bom, pessoal? Vamos seguir para a aula, então. Eu vou fechar esse vídeo e eu vou postar outro vídeo agora, que é o vídeo da nossa próxima aula.